A gente vai ver aqui é o seguinte, o conceito de superação do mito, as teorias da origem da filosofia, as 5 condições, né, os 5 fatores aqui que foram importantíssimos para a filosofia poder surgir, e depois eu vou explicar para vocês, então, os conceitos importantes, como essas questões caem no Enem. Sobre aqui a superação do mito, primeiro, a civilização grega, ela vai surgir, pessoal, ali em torno do século XX, antes da Era Comum, tá? Antes, a gente chama aí antes de Cristo, né? Os gregos, né, durante todo esse período, do século, mais ou menos do século XX até o século 6, 5 ali, antes de Cristo, eles criaram formas de explicar o mundo, né? A sua volta, de explicar a sua própria existência, de explicar a sua própria vida e de se organizar socialmente, né? Para construir a sua estrutura social, política, suas instituições. Então, tudo isso está fundado no que a gente chama de mitos. E os mitos são o quê? São narrativas que explicam os acontecimentos em um tempo primordial. Então, são os acontecimentos que deram origem ao povo grego, né? Dois nomes muito importantes para a gente entender sobre isso é Homero e Hesíodo. Eles teriam escritos, né, organizado os poemas, né, que durante todos esses séculos foram transmitidos oralmente, eles teriam reunido isso em algumas obras, né? As obras Ilíadas e Odisseia, que são vários poemas, né, que vão dar, então, a cara da mitologia grega, e o Hesíodo teria escrito a Teogonia, que explica a origem do mundo e também a origem dos deuses gregos, né? Só que ali, próximo do século VI, na Era Comum, né, essa explicação mitológica que usava de imaginação, de narrativas heróicas, né, que tinha como central deuses, né, que dava as lições de moral e que explicava as angústias, né, que aquele povo sentia. Essa explicação ela vai começar então a decair, né? O mito, que é o que forma o pensamento religioso, né? A gente sabe que toda religião tem um mito fundador, ele vai começar a ser questionado. E para a gente entender esse questionamento, por que alguns gregos começam a questionar isso? A gente tem algumas teorias, né, que estudiosos vão elaborar, historiadores vão elaborar as teorias para explicar por que a partir do século VI ali, alguns pensadores gregos começam a questionar essas narrativas míticas, né, que até então eram suficientes para explicar a vida e dar sentido para a vida desse povo grego. O que ocorre, pessoal, é que essa visão imaginária, essa visão mítica, ela vai começar a passar para uma visão racional. Então, assim, alguns pensadores vão começar a questionar a veracidade dos mitos. Eles vão começar a racionalizar aquelas histórias e eles vão começar a buscar respostas em outros lugares. E aí a gente tem algumas teses, tá? A primeira tese é a tese do milagre grego, né? O que essa tese ela defende? Ela defende que essa transição foi repentina, de repente um grego lá, ou alguns gregos, no mesmo momento, falaram, não, é tudo mentira esses mitos aqui, agora a gente vai começar a duvidar de tudo e começar a pensar racionalmente. Que isso aconteceu do nada, que isso aconteceu graças a uma genialidade dos gregos. Só que essa tese, ela já não é tão aceita, tá? Porque foi-se observado que ela serviu para criar uma hierarquia. Né? Como assim uma hierarquia? A filosofia grega, o pensamento ocidental, vai ser o pensamento europeu, né? É a base do pensamento europeu, que vai influenciar muito o pensamento cristão da Igreja Católica, e ali, durante toda a Idade Média, com o processo de colonização e expansão da Europa, tendo contatos com diversas culturas diferentes no mundo, aqueles que defendiam essa visão de mundo e essa forma de pensar o mundo ocidental, a partir da filosofia grega, teve a construção de uma narrativa de que essa forma de pensamento ela é superior às outras todas. Então, você dizer que a tese do milagre grego, você ressaltar a genialidade dos gregos, na verdade, cria uma hierarquia, né? Tá dentro de uma disputa qual pensamento é o melhor, é o superior, é o verdadeiro, né? E quando a gente fala pensamento, a gente está falando tipos de pensamentos, formas de interpretar o mundo e a realidade. A gente vai ter também a tese do orientalismo, tá? O que a tese do orientalismo ela vai defender? Ela vai defender
que os gregos copiaram outros povos, tá? Eles não foram originais, eles copiaram outros povos, né? Principalmente os povos egípcios e babilônicos. Por quê? Nessas duas culturas, hoje a gente já sabe, com estudos da história e da arqueologia, que esses povos já tinham uma matemática avançada, já tinham uma agrimensura avançada, faziam geometria e astronomia. Então essa tese vai dizer que, na verdade, a filosofia ocidental ela é uma cópia desses outros povos, tá? Essa aqui, desculpa, caiu aqui, é a tese do orientalismo. Aí nós temos também uma visão histórica, que hoje é a tese mais aceita, de que a filosofia grega ela é filha da polis, né? Polis quer dizer a cidade, o aglomerado, essa vida urbana que nasce ali na realidade daquele tempo, né? E o que essa tese vai defender? Que a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico, primeiro, ele foi gradual. Segundo, envolveu um conjunto de condições, e são essas 5 condições que a gente já vai mostrar aqui embaixo. Foi uma relação complexa, ou seja, a gente aceita que o povo grego teve fortes influências de outros povos, só que eles aplicaram isso de uma forma um pouco específica, principalmente no que diz respeito, gente, à abstração, né? E aí tem umas condições que possibilitaram que aquele povo abstraísse muito e criasse essa forma de pensamento racional, essa forma de pensamento sistêmica, né, que vai dar origem a toda, inclusive, a ciência moderna depois, né? Então, a ciência moderna nos termos que a gente conhece hoje, tá? Então, é meio que a negação da genialidade do grego, é um entendimento que isso foi complexo, que isso foi gradual, é a aceitação de que houve sim transferência de saberes com outros povos, mas que na realidade grega aquilo assume uma função diferente do que vai acontecer em outros cantos do mundo. É diferente, não é nem melhor, nem pior, nem superior, tá? Isso a gente pode discutir em outros termos. Agora vamos falar aqui então das 5 condições, né? Quais foram essas 5 condições que foram fundamentais para o surgimento da filosofia ali na Grécia, né? Primeiro, viagens marítimas. E por que, gente, que as viagens marítimas foram importantes? Por esses fatores aqui, tá? O povo grego começou a aumentar o seu contato com outros povos, ou seja, eles viam que outros povos explicavam a realidade de outra forma. Então isso trouxe consigo uma diversidade cultural, tá? Eles começaram a ver, né, gradualmente, que os monstros marinhos que se contava tanto nas narrativas míticas, na verdade não existiam, tá? Não do jeito que era narrado. E aí você inicia um processo de desencanto com essas explicações mágicas e fantasiosas dos mitos, tá? Isso começa a criar uma certa desconfiança de que a narrativa mítica ela não é tão verdadeira e factual assim. O segundo elemento aqui, a escrita alfabética, vai ajudar a fixação do pensamento. Então, é um exercício que a mente daquele povo começa a fazer, né? Por quê? Como antes tudo era oral, as histórias iam se mudando, elas iam se alterando. E quando você começa a escrever, deixar registrado, as pessoas elas começam a ter acesso, então, a pensamentos do passado, a versão original, o que realmente foi dito e pensado. Então isso aumenta essa transmissão do conhecimento da forma como é. Diferente de quando é mítico e oralmente, né, que tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, com a escrita isso começa a ficar registrado. E aí você começa então a ter debates, porque começa a ficar exposto às contradições, né? Eita, peraí, me contaram diferente, mas aí de repente alguém tem acesso a um texto escrito e fala, opa, o que o autor falou realmente é isso aqui. Então você começa a estimular o debate, né, a partir dessas explicações. E isso exige racionalidade. Então veja, algo no cérebro, na mente dessas pessoas está mudando. A outra questão é aqui a invenção do calendário, tá? Começa a se perceber regularidade na natureza, né? Porque com o calendário você começa a registrar exatamente as estações do ano, então você aumenta o seu processo produtivo, né? E o tempo deixa de ser um capricho dos deuses, você começa a ter capacidade de planejar acima do tempo, ou seja, você começa a organizar a sua realidade, a projetar o seu futuro. Tudo isso, gente, é aquilo que a gente falou, é abstração. É você
pensar a realidade dentro do tempo, passado, presente e futuro, é uma forma de abstração, porque ela não é uma realidade. O passado é uma memória, a única realidade que a gente pode falar é o presente, que é aquilo que você está vivendo, experimentando, e o futuro é um desejo, é uma projeção, é uma tentativa, entende? Então isso começa a desenvolver um pensamento muito abstrato na mente desse povo. Com isso surge a vida urbana e o comércio, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a Grécia, ela era uma economia escravista e muito rica. Ela começa a desenvolver, então, um comércio muito forte com os outros povos em torno. Você tem o surgimento da moeda. E o que é o surgimento da moeda, se não a abstração? Olha só a abstração. O que é a abstração? Como é que você troca valor, aquilo que é valioso para você, por outra coisa que é valiosa pelo outro, só que você troca isso por uma moeda, né? Pensa bem que o sistema de troca, de escambo, né? Eu pegar de você algo que eu vejo valor e você pegar de mim algo que você vê valor. Quando você transfere essa ideia de valor por uma moeda, você está fazendo um processo abstrato. Isso é um outro elemento fundamental para ter desenvolvido o pensamento filosófico na Grécia Antiga. As classes sociais, então você vai ter o desenvolvimento de uma elite, por causa do comércio, uma elite econômica que tem também relação com a política, e eles começam a investir nas artes, e inclusive a investir em produção de pensamentos e filósofos, tá? E aí você tem a possibilidade do ócio. E o que é o ócio, pessoal? O ócio é você poder ficar sem fazer nada. E esse sem fazer nada não é sem fazer nada no sentido de preguiça e tudo mais, mas é você não ter obrigação, por exemplo, de trabalhar para comer. Você tem um sistema econômico e você tem um sistema de exploração do trabalho de outras pessoas que permite a você tempo livre para pensar e refletir sobre as coisas. É o que a maioria dos filósofos desses tempos tinham. Eles não precisavam ficar plantando, caçando, e eles podiam então ficar pensando sobre o mundo e a realidade. Isso vai desenvolver então essa forma de pensamento que é a filosofia. E por fim, pessoal, nós temos a política e a polis, né? O que é a política ali dentro da cidade, né, grega, né? É o surgimento da democracia, né? Essa democracia, ela é o quê? É a possibilidade de que todos os cidadãos possam opinar, possam debater, possam tomar as decisões e votar pelas decisões. Só que aqui é uma coisa muito importante. Esses cidadãos, né, que são os que estão tendo acesso à democracia, eles estavam mais ou menos numa faixa, eles seriam em torno de 10 a 20% da população, porque o restante seria mulheres que não podiam participar, escravos, que era a força de trabalho que produzia a riqueza desse povo grego, e também os estrangeiros, né, que às vezes moravam ali, mas vinham de outra região, eles não podiam participar dessa democracia. Então, por mais que tivesse desenvolvido uma democracia, ela era muito fechada para uma elite econômica, política e intelectual da Grécia Antiga. E aí você tinha os encontros e debates nas praças públicas. Esses encontros e debates exigiam argumentação, porque as decisões e os interesses políticos, sociais e econômicos que eram discutidos em praças públicas exigia, né, que você tinha que convencer as pessoas a te apoiar. Então você começa a desenvolver uma retórica política, né? E muitos dos filósofos, e a gente também vai ter aula sobre os sofistas, são aqueles que ensinavam a técnica da retórica e da argumentação para que pessoas que estavam envolvidas ali com a política pudessem argumentar e vencer os debates ali e tomar as decisões de acordo com o seu interesse, né? Então você vai ter um desenvolvimento muito grande de lógica argumentativa. Então são esses os fatores, pessoal, que vai ajudar a desenvolver muito a filosofia na Grécia Antiga. Viagens marítimas, escrita alfabética, invenção do calendário, surgimento da vida urbana e do comércio, e a política e a polis, ok? Agora vamos falar sobre os conceitos importantes sobre essa temática e como elas caem no Enem nos vestibulares. Mas antes, só lembrando, tá? Quem está interessado e quer os nossos mapas mentais, o link está aqui. A gente está desenvolvendo um ambiente de estudo também, com questões, com vídeos exclusivos, com resumos, com análise de questões de vestibulares. O link vai estar aqui embaixo também. E lembrando que esse aqui é o segundo vídeo da série Introdutória de Filosofia. O terceiro vídeo vem já em seguida. A gente vai falar sobre a diferença do pensamento mítico, religioso, do senso comum, do pensamento filosófico e da ciência, ok? E fica o convite também, conheça lá o nosso Instagram. Mas bora explicar como essas questões caem no Enem. Gente, primeiro, esse tema do mito ao logos, você precisa gravar o quê?
que ela foi gradual e que ela não foi um milagre, tá? Normalmente os textos vão colocar essas questões e você precisa entender. Então, grava isso. A transição do mitos ao logos, ou seja, do pensamento mítico para o pensamento filosófico, foi gradual e não foi um milagre. E em segundo, a polis e o espaço público, tá? Então, entender que o debate público e a retórica argumentativa foram causados pelo aumento da cidade, tá? E pela organização da democracia, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento argumentativo e o desenvolvimento da lógica filosófica, tá? Dois outros conceitos importantes: isonomia e exegoria. O que é isso? Isonomia é igualdade perante a lei, lembrando para aqueles 10, 20% ali, né? E exegoria é o direito à palavra. Todos os cidadãos, os 10, 20%, teriam direito a argumentar ali na praça pública, né? E aí você tem uma disputa de convencimento. Outro conceito importante que sempre vai cair, a desmistificação, que é esse processo, né? A gente precisa entender que tem as condições materiais, que são aquelas 5, né? Se você quiser, baixa o mapa mental para você estudar, e entender que isso foi uma complexa relação social e política e que foi gradual, tá bom? E por fim, pessoal, a physis e a arché, que é o surgimento do que a gente chama dos filósofos pré-socráticos, que vão ser aqueles filósofos que, graças a essas condições materiais, vão começar a questionar as explicações míticas, eles vão começar a estudar racionalmente a natureza e vão buscar o princípio fundamental e ordenador de tudo a partir da racionalidade e não mais do mitos. A physis é a natureza e a arché é esse princípio original. Então esses aqui, pessoal, são os conceitos que normalmente mais caem dentro dessa temática, ok? É isso aí, me diz o que você achou dessa aula. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários. Já segue para o próximo vídeo da série sobre mito, religião, senso comum, filosofia e ciência. E não se esqueça, filosofe.